Lúcia, tudo bom? Tudo bem, Cecília, e você? Tudo jóia. Lúcia, se apresenta para a gente. Meu nome é Lúcia, eu tenho 54 anos, moro no Paraná. Atualmente estou casada, né? Eu tenho 2 filhos, trabalho como psicopedagoga. Tá. Que lugar que você mora no Paraná? É uma cidade pequena? É uma cidade pequena, deve ter em torno de uns 7 mil habitantes, talvez até menos, talvez até menos. No interior do Paraná, minha cidade se chama Borrasópolis. Tá. Você acha que faz diferença para o medo de dirigir você morar numa cidade pequena ou numa cidade grande? Você acha que é isso que vem o medo ou você acha que não tem nada a ver? Então, Cecília, eu nasci em São Paulo, né? Desde quando eu morava em São Paulo, eu notava assim um certo receio que eu tinha com o trânsito, né? Mesmo saindo de lá muito nova, né? Eu morei até meus 19 anos lá. Depois eu me mudei para o Japão, né? Morei em uma cidade pequena no Japão, mas desde o período que eu morava em São Paulo, eu já tinha assim um certo receio, mesmo assim do movimento, muitos motociclistas, motoqueiros mesmo, né? E o trânsito sempre foi assim muito em comparação a outros lugares, né? Sempre foi muito movimento em São Paulo. Então, eu acredito que tenha, sim, uma certa influência e que eu deva ter levado isso para todos os lugares, sabe? Mas morar numa cidade pequena não facilitou. Não, não, não melhorou em nada, até porque quando eu comecei a praticar mesmo direção, eu já morava aqui, né? Quando eu morava em São Paulo, eu nem tinha carteira de habilitação. Então, na verdade, esse medo, mesmo numa cidade pequena, não influenciou positivamente para eu deixar de ter esse medo, sabe? O medo me acompanhou, vamos dizer, né? Conta como é que era esse medo, quando você entrou, quais eram os sintomas, o que que ele te impedia, como você se sentia por sentir medo de dirigir? Conta pra gente, Lúcia. Então, o medo era assim, só de pensar na possibilidade de ter que sentar é, à frente, à frente do volante já me causava assim muita insegurança e muito medo. Assim, eu tirei minha habilitação, de certa forma, contra gosto do meu pai, mas eu sempre dizia para ele, não, eu sou capaz, mas, no fundo, eu sempre tinha um medo. Então, quando eu tive a oportunidade de ter um carro e poder dirigir, eu vi que aquele medo estava me travando. Naquele período, eu ainda dirigia um pouquinho, mas assim, sempre me dava assim, muita tremedeira nas mãos, suava frio, eu dirigia sempre muito apavorada, né, e evitava a todo custo não dirigir. E quando eu pegava, eu pensava assim, nossa, eu acho que eu não vou conseguir, né? E aí, com o tempo, até com um amigo meu, eu fui tirando o pavor de pelo menos sentar e dirigir acompanhada, né? Mas assim, sempre com muito medo, sempre pensando assim, eu espero que a rua não esteja movimentada, né? Mesmo em cidade pequena, dentro da cidade mesmo eu tinha muito receio, procurava não andar nas avenidas, nas ruas que tinham mais movimento, sabe? Então sempre foi assim muito desconfortável, né? E assim, sempre com uma companhia, né? Mas sempre com aquele medo, assim, sabe? Parece assim que a pessoa do lado me dava uma confiança, poderia ser até uma criança estar do meu lado, mas parece que aquilo me dava um pouco mais de confiança. Mas mesmo assim, o medo acompanhava, né? Por que contra a vontade do seu pai você tirou a habilitação? Por que ele era contra? Então, Cecília, meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito, eu posso dizer, protetora. Eu sempre percebi que ele não que ele não botasse fé,
em mim, porque em casa nós somos em 4 irmãos, 3 mulheres e um homem. E nós sempre tivemos, assim, uma educação muito machista, sabe? Então, eu sempre tive, assim, que contestar a questão dos estudos, de trabalhar fora, e tirar a habilitação era uma delas, né? Então, assim, ele nunca nos incentivou, muito pelo contrário, ele sempre colocava medo e colocava barreiras. Então, por mais que eu quisesse provar, né, para o meu pai que eu era capaz, eu ia guardando esses medos que ele ia incutindo, assim, na minha mente, né? Então, eu fui percebendo que tudo aquilo que ele falava, assim, até talvez por querer proteger, estava me causando bloqueios. Assim que eu sentia, sabe? Tá. Que vinha daí, sabe? Então, você acha que ele ajudou, pela própria criação, a esse medo se iniciar, se construir? Sim, até porque meu pai não tem carteira de habilitação. Então, Hum, talvez ele tenha passado o medo que ele tem para mim, né? tá, Então, tá, eu acredito que seja nesse sentido que eu tenho medo, então provavelmente é uma coisa assim que é perigosa, não vou incentivar minha filha a isso, né? tá. Você nos conheceu como? Então, Cecília, logo que eu voltei do Japão, eu li um livro seu, né, que falava sobre vários casos de pessoas que tinham medo de várias formas, por traumas, por medos parecidos com o meu, com várias situações assim de transtornos que foram, através do seu tratamento, conseguiram superar. E naquela época eu pensava assim, nossa, eu queria tanto, mas isso foi antes de 2010, muito tempo atrás, né? Só que naquele período não era possível, e aí eu até comentei assim com esse meu amigo que tirou um pouco desse pavor que eu tinha, né? Nossa, eu queria tanto ir para uma escola de habilitados e tudo mais, né? Só que cidade pequena não tem nada disso, né? Então ele falou assim: não, Lúcia, vamos tirar esse medo de dirigir, eu vou com você, nós vamos todo dia. Ele conseguiu tirar o pavor, né? Porque antes, até para sentar ao volante e tudo mais, eu tinha muito medo. Mas não tirou completamente. Eu ainda tinha essa dependência de estar com alguém. E estrada, então, era algo assim que era impensável. Eu achava que não era para mim, que os carros assim tinham que correr demais. Eu tinha muito medo de acelerar. Os carros que vinham do outro lado da pista davam sempre a impressão que estavam avançando na nossa direção, sabe? Vinha aqueles pensamentos assim, sabe? De, ai, vai bater. E caminhão quando passava assim com tudo, sabe? Então, me viam muitas imagens na minha cabeça do que tá, poderia acontecer, sabe? tá. E aí você me procurou depois do online. Aí eu passou bastante tempo, veio o período da pandemia, eu comecei a fazer terapia online, né, de uma terapeuta de São Paulo, e aí conversei com ela, né, sobre esse medo que eu tinha, que era um dos motivos de eu estar fazendo terapia, né, e ela conversando e tal, ela me passou um artigo, e nesse artigo mencionava o teu nome. E Tá. aí me veio assim, nossa, veio aquele insight, né? Nossa, Cecília, será que é possível entrar em contato com ela, sei lá, de maneira virtual, mas não sabia ainda muito bem como? Mas eu falei, vou procurar. E aí eu encontrei, eu não me lembro se foi pelo Instagram ou foi pelo YouTube, mas enfim, entrei em contato, daí falei com a Inês explicou que primeiro a gente conversaria para depois iniciar o tratamento através dos grupos, né? Tá. Então, antes de falar do tratamento, já que você tocou no assunto, o fato de ter sido online te ajudou ou te prejudicou? Não, me ajudou muito, porque se fosse presencial, não haveria condições da gente se encontrar, assim, porque eu morando no Paraná,
você em São Paulo, né? Como que isso seria possível? Eu poderia pensar, assim, em filiais que você tivesse, mas mesmo assim, na minha cidade não seria possível, assim, da maneira que foi, né? E você viu algum prejuízo no online? Não, nenhum. Muito pelo contrário, né? As pessoas do grupo, eu conheci, assim, pessoas de várias partes do país, inclusive, assim, agora, no final, assim, a gente sente até que conhece pessoalmente, sabe, as pessoas. Então, muito pelo contrário, assim, foi muito bom, porque ser online aproximou tantas pessoas de tantos lugares, né? Sem online não seria possível, né? Bom, conta do tratamento para a gente. Como é que foi o tratamento? Como é que foi o grupo e como é que foram as tarefas? Então, o que mais me deixava em dúvida seria essa questão mesmo do acompanhamento, porque eu pensava assim: como que a Cecília vai me tirar o medo de dirigir se ela está longe? Aí, quando você me disse que era um enfrentamento, a gente fica muito tensa, né? Porque é você enfrentar o medo de frente, né? E aí a gente fala, mas como é que a gente faz se até então a gente está tentando escapar disso, né? Então a gente, Sim. né, vai ter que enfrentar aquilo que a gente mais teme, né? Então, assim, me deu bastante insegurança, não em relação ao tratamento, mas em relação a mim mesmo, né? Inclusive, teve algumas situações, assim, que eu não duvidava do tratamento, mas eu duvidava se eu seria capaz de chegar ao ponto de falar assim, não, vou conseguir sair, pegar a estrada, dirigir a 80 quilômetros por hora, sabe? Se me vinham essas coisas, né? Então, muitas vezes eu me colocava em dúvida, sabe? Tá. Várias vezes a gente conversou, inclusive, né? Mas o Você grupo. pensou em desistir alguma vez? Então, Cecília, diretamente não. Tinha momentos que eu ficava muito frustrada e muito chateada comigo mesmo, muitas vezes até com muita raiva de mim mesmo, né? De ter aquele sentimento e tal, né? E o grupo ajudou muito em relação a isso, porque quando nós escutamos assim depoimentos de outras pessoas que dão força e apoio para nós e que falam que passam pelas mesmas situações, a gente pensa que é possível, né? Muitas pessoas assim que recebem alta antes, que a gente fala assim, nossa, Lúcia, eu passei tudo que você passou, então dá aquela centelha de esperança, por mais que muitas vezes a gente não confie em nós mesmas, né? E aí, a cada tarefa concluída, por menor que possa parecer, para a gente sempre é uma vitória, né? Então, de passo em passo, a gente vê que é possível, né? Tem que ter muita disciplina, né? Tem que, de alguma maneira, tirar, muitas vezes, de uma força que a gente acha que não tem, mas que na hora a gente consegue, né? E cada um ter o seu momento, né? De aprendizado. Então, para mim, assim, eu acho que mais até do que tirar o medo foi muita lição de autoconhecimento, né? Coisas assim que, por Hum, mais que eu fizesse terapia individual, eu acho que enfrentar o medo nos coloca assim de maneira muito vulnerável. E quando a gente se coloca nessa posição, a gente tem que se entregar, né? Não dá para a gente ficar passando panos quentes e ficar fingindo que aquele problema não existe, né? se esquivando do problema, né? Sim, procrastinando, inventando desculpa, porque a gente sabe que a gente está se enganando quando a gente faz isso, né? Muitas vezes, assim, estar na sessão, uma coisa que eu achava muito interessante é muitas vezes quando a pessoa não conseguia concluir, ou eu mesmo, né, não conseguia concluir, e ainda assim a gente estava lá, dizendo, oh, eu não consegui concluir, e é a maneira que a gente tem para se reabastecer no grupo, né? Porque o grupo dá muita força para a gente seguir adiante, né?
E você achava importante vir no grupo, mesmo aquele dia que você não estava muito afim, mesmo aquele dia que você não tinha cumprido as lições, você achava importante vir? Sim, teve muitos momentos, Cecília, inclusive, que eu entrava muito nervosa, muito brava, muito. Só que aí eu pensava assim, nossa, será que estou sendo grosseira? Será que estou sendo ríspida? Mas, por outro lado, eu pensava assim, as pessoas têm que ver que nós não estamos sempre tranquilas, que nós somos assim. E se a gente não levar isso na terapia, a gente vai guardar para quê? Porque eu preciso me tratar disso, né? Então, eu acho que isso foi muito importante, né? Da gente poder se ver vulnerável e não ter julgamento com isso. Eu acho que o grupo trouxe Sim, muito isso, sabe? sim. Você tinha uma autocobrança muito grande, Lúcia? Nossa, bastante. Você costumava falar que eu pegava meu chicotinho e me açoitava, e era isso mesmo, assim. E nessas horas, foi muito importante lembrar, porque a gente se coloca muito assim, parceira do outro, né, dos nossos amigos, das pessoas que enfrentam dificuldades, e muitas vezes conosco a gente não tem a mesma compaixão. E eu passei a pensar mais sobre isso também, né, porque a cada passo à frente que eu dava, eu sempre colocava um defeito. Eu consegui, mas aconteceu tal coisa, né? E aí, conforme você ia pontuando, eu ia pensando, nossa, é mesmo, por que eu faço isso? Né? E aí começaram a vir os questionamentos que fizeram com que eu pensasse mais, né, sobre o que eu estava fazendo comigo, não só na direção, como no dia a dia, né? Eu via que eu me boicotava muitas vezes, assim, Sim, em outras sim. áreas também, sabe? Em E outras áreas, também o grupo ajudou, a terapia ajudou? sim, ajudou, principalmente, Cecília, por exemplo, a questão de ser em grupo, né? Eu sempre fui uma pessoa, assim, mais fechada, eu nunca fui, assim, de me expor demais, né? E com o grupo, por todo mundo ter o seu momento de falar, isso foi melhorando até a forma, assim, de poder conversar, de poder me expor mais, de falar sobre mim, né? Coisa que eu sentia que eu tinha bloqueio, assim, de falar sobre mim, sabe? E muitas vezes, assim, quando eu recebi um elogio, eu sentia muitas vezes que não era para mim, como se eu não merecesse receber aquele elogio, sabe? E eu acho que esse tempo que a gente esteve em grupo me ajudou muito nesse sentido também, de poder falar mais sobre mim, de me expor mais, né, de me mostrar que eu não preciso ser sempre durona, sabe? Então, foi bom nesse sentido também, como pessoa, sabe? Aprendeu a lidar melhor com os seus sentimentos? A nomear, né, melhor, assim. Nomear. Que nem eu falei, teve um encontro que eu falei assim para você, que eu estava com raiva de mim mesma, aí você falou, não tem importância ficar com raiva. Só que aí o que eu percebi? Eu percebi que eu não dizia que eu estava com raiva antes, eu me mostrava assim, eu estou estressada, ou então, assim, eu me mostrava durona, mas eu escondia a minha emoção, mas dizia assim, eu estou mal-humorada, por exemplo, mas eu não dizia o que eu estava sentindo, né? E a partir do momento que a gente passa a aceitar aquilo que a gente está sentindo, eu acho que até para passar também é mais fácil. Eu estou com Sim, raiva, vou ficar com raiva, mas daqui a pouco vai passar, né? a Então, raiva é efetiva, eu estou com raiva, ok, e a raiva precisa ser sentida, a raiva precisa ser externada, né? vivida, externada, conhecida, né? Porque a gente também aprende que não é legal ter raiva, que não é legal ter raiva dos outros, que não é legal ter raiva da gente. E aí a gente começa a engolir sentimentos, a sentar em cima de sentimentos. E isso
o grupo é muito bom, né? Porque aí todo mundo fala de sentimentos, e aí fica uma coisa muito gostosa para lidar com os sentimentos de todo mundo, sentimentos gostosos de ser sentidos, né? Que é a alegria, e os sentimentos que não são tão gostosos, mas que fazem parte da vida. Né? Eu percebi muito isso, que você aflorou essa parte de emoções. Sim, e assim, muitas vezes quando eu entrava assim, dessa forma mal-humorada, as pessoas sempre me acolhiam tão bem que depois eu ficava até com peso na consciência, sabe? De falar assim, nossa, mas será que eu não fui muito grosseira? Mas as pessoas sempre me trataram muito bem mesmo assim, sabe? Então, o que eu percebi com isso? Que as pessoas entenderam que naquele momento eu precisava desabafar e falar o que eu estava sentindo. Então, por isso, assim, que, nossa, eu guardo com muito carinho, assim, todas as pessoas que passaram, inclusive você, assim, eu fico muito agradecida à Ana, né? São pessoas, assim, que não tem como esquecer, sabe? É muita gratidão. E qual é o sentimento que você sente quando chega, amanhã vai ser o seu último dia no grupo, né? E qual é esse sentimento agora de estar tendo a alta? Como é que conta pra gente essa felicidade? Cecília, você acredita que eu ainda não consigo acreditar? Assim, quando eu fiz o meu último objetivo, na hora que eu estava voltando, eu já estava comemorando muito, sabe? Eu falei, nossa, eu consegui, eu fiquei muito feliz. Conta o seu último objetivo. Então, meu último objetivo seria ir para Ivaiporã, né? Que é onde o meu filho está morando para estudar. E aí, assim, inclusive, um dia antes de eu fazer esse último objetivo, eu soube de um acidente que havia acontecido de uma pessoa conhecida aqui da cidade, num dos trechos que eu passaria, sabe? Inclusive, é uma curva que as pessoas falam que sempre dá. As pessoas falam, não, sempre dá acidente, né? Na hora, assim, eu fiquei um pouco tensa, nossa, só que eu preciso ir, né? Eu pensei. Aí, assim, um pouco antes, assim, eu fiquei tensa, eu fiquei, assim, um pouco ansiosa e tudo mais. Mas no momento que eu sentei, assim, no banco, né, do motorista, eu comecei a dirigir, eu falei, nossa, eu não tô tão ansiosa, né? Daí eu comecei a dirigir e tal, né? Eu vi que, assim, eu estava à vontade, mas ainda um pouco tensa, talvez até pelo fato de ser o último objetivo também. Acho que criou também uma certa expectativa e ansiedade. Talvez até boa também, né? Aí, quando eu fiz o retorno, na hora não, depois que eu fiz o retorno, tudo certinho, né? Nossa, mas me veio, assim, uma felicidade tão grande, assim, sabe? Um sentimento, assim, de vitória, dever cumprido, de alegria, e falei, nossa, eu consegui, né? Depois eu mesmo pensei comigo assim, calma, Lúcia, vamos chegar, porque senão você vai perder o foco e tudo, mas eu fiquei muito feliz, assim, sabe? Foram quantos quilômetros para ir e para voltar? Então, no total, deu em torno de 120, mais ou menos isso. Tá. E pista de mão simples. Sim, sim. Então, ultrapassando caminhão, todas as dificuldades que uma pista de mão simples trazem, né? Sim, sempre com bastante cautela, né? A questão de ultrapassar foi, assim, algo que eu só ultrapassava quando eu sentia que eu tinha segurança mesmo, né? A estrada que a gente dirige tem muitos caminhões, né? Porque nossa cidade é predominantemente agrícola, né? Então, quando está muito lento, a gente sabe que dá para ultrapassar, mas tem alguns que correm, né? Então, quando eu sentia assim que não dava, eu ficava atrás mesmo, né? Qual a velocidade que você chegou? Eu acho que eu cheguei até no máximo, acho que não chegou a 120, mas chegou perto, sabe? Tá. Era um medo que eu tinha, né, de acelerar. Sozinha, vamos contar para todo mundo. Então, você andou 120 quilômetros, você foi da sua cidade até a cidade que seu filho mora,
sozinha, chegou a uma velocidade de 120 numa pista simples, que é mais difícil do que a pista dupla, e uma pista que tem muitas curvas, sabe? isso, numa pista que tem muitas curvas, tudo isso sozinha. Essa foi sua última tarefa. Eu me lembro que no começo você tinha dificuldade para andar na cidade. Sim, eu tinha muito medo da temida rotatória. É uma rotatória que tem uma subidinha, né, uma ladeira, e eu pensava assim, nossa, sempre que eu passava por lá, espero que não esteja vendo nenhum carro, espero que não, espero que não. E sempre quando chegava e eu tinha que parar, o carro dava aquela desligada. Eu falava assim, e aí só de pensar na desligada do carro eu já me apavorava, sabe? Então, no início, assim, eu procurava evitar essa avenida principal e ia pelas outras ruas que tinha menos movimento. Tinha quebra-mola, tinha rua esburacada, mas eu ainda preferia do que pegar essa temida avenida, né? E demorou bastante tempo, assim, para eu sentir, dessensibilizar mesmo, sabe? Antes disso, eu treinei algumas vezes ladeira e tudo mais, né? Mas também foi um local, assim, que eu fiquei muito feliz quando eu consegui tirar esse medo, né? Esse pavor, né? Vamos dizer assim. E, assim, aqui na cidade, assim, tem muitas pessoas que podem falar assim, mas como que tem medo, né? De dirigir numa cidade tão tranquila e tal, né? Esse medo é muito, não tem explicação, né? Então, assim, até quando eu dirigi, eu gostava de dirigir muito à noite, sabe? Por ter menos movimento e tal. E às vezes o pouco movimento, para mim, só de pensar assim, já me apavorava, sabe? E com o tempo eu fui vendo que a minha cabeça sentia muito mais do que quando eu estava ali naquele momento. Então eu vi assim que muito do meu medo era coisa da minha cabeça, mas Era até a gente criado na sua cabeça. sim, até a gente perceber isso, né, que a catástrofe está mais na mente do que de fato na rua, né? Mas até a gente entender isso demora, né? Mas a hora que entende, Lúcia, fica muito mais fácil de lidar com essa ansiedade antecipatória, né? Com essa ansiedade que vem antes de enfrentar. Então, quando a gente fala, é um tratamento de enfrentamento, né? Dá a impressão que você vai pegar Não, você vai enfrentar os seus próprios pensamentos. Então, não é só enfrentar o carro, enfrentar o seu medo, os seus pensamentos, né? Isso tudo é que causa dessensibilização para você chegar onde você chegou hoje na cidade, anda por todo lado, já pega até o carro do teu trabalho, né? Já pega até o carro da prefeitura, que é onde você trabalha, né? Me arrisco um pouco. Mas você já pensou a gente conversar sobre isso quando você entrou de pegar um carro? Nem sonho. Lúcia, realmente você fez um tratamento muito bonito, um tratamento muito profundo, né? Você sempre questionou, você conseguiu se conhecer muito porque você foi uma pessoa reflexiva, você foi uma pessoa questionadora, você queria saber o porquê que acontecia, você ajudou muito o seu grupo e se ajudou também. Eu queria te agradecer, né, por ter dado esse tempo aqui para as pessoas que precisam, né? E queria desejar muito sucesso para você aí no seu novo comportamento, agora sem medo, agora livre, leve e solta. Queria saber qual é o recado final que você deixa, Lúcia. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer a você, né? Você, a Ana, toda a sua equipe. Eu sempre fui tratada assim com muito carinho, desde o início, desde a primeira entrevista que a gente fez. Sempre teve assim muito cuidado, né? Quando
você perceber, assim, que eu estava, assim, com aquele jeito que ia desistir, você ia e falava, não, vamos conversar no particular, né? Então, assim, eu tenho muito que agradecer, assim, foi, assim, uma bênção mesmo ter conhecido você e sua equipe, ter conhecido tanta gente bacana, o compartilhar de tantas histórias, tantas pessoas, assim, que nos inspiram, né, conheci muita gente, assim, que eu me identifiquei bastante, pena que a gente não mora tão perto para poder, de repente, se encontrar pessoalmente, né, quem mora por perto, de repente, até dá para se encontrar, né, mas, É, assim, de toda forma, né, assim, são pessoas, assim, que eu vou guardar, assim, dentro do meu coração mesmo, como se estivesse presentes mesmo, sabe? E eu acho assim que para quem tem medo, eu acho que vale a pena investir assim num tratamento, porque isso não é só sobre dirigir, né? É sobre se curar, é sobre se libertar, é sobre se conhecer, conhecer a nossa melhor versão, né? E ser feliz. Eu acho que quando a gente se liberta assim de um medo que é tão pesado, a gente deixa boa parte da nossa infelicidade para trás, né? E eu, eu lembro daquela frase, né, que a gente falava muito, né? Que aquilo que a gente mais deseja está do outro lado do medo. Então, acho linda essa frase. Foi você que trouxe essa frase. Repete. aquilo que você mais deseja está do outro lado do medo. É Então, assim, muito. eu levava isso muito como lema, sabe? E para tudo na vida é assim, né? A gente tem que dar o primeiro passo, e ter fé, né? E esperança de que as coisas vão acontecer, né? Claro, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Perseverar, ter disciplina e tudo mais, né? E Mas é você importante não deixar, né, o sonho da gente de lado. E você perseverou muito, teve muita disciplina, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas esperam só a motivação, né? A motivação, ela não é sempre que a gente consegue estar motivado, né? Mas sempre quando a gente quer, a gente pode trazer na frente a disciplina, isso é muito importante. E você foi muito perseverante, muito disciplinada, motivou, se motivou também, motivou o grupo, motivou os outros, e eu quero só te agradecer. Ah, eu te agradeço, Cecília. Eu estou muito feliz, né? Por outro lado, eu vou sentir saudade de vocês, porque toda quinta-feira era horário, né? Assim, mas eu desejo assim que todo mundo tenha esse momento de alta, né? Porque é muito bom isso. Tá bom, então um grande beijo para você. Beijo, Cecília. Tchau. Obrigada.